vamos observar agora, individualmente, dentro do conceito de Vasconcelos, o que vem a ser esse método de ensino individualizado. A professora já explicou bem. Agora, o que eu trago? Trago um conceito de um autor, não é? Muito bem reconhecido, onde ele traz essas técnicas, esses métodos, e para cada método, inúmeras técnicas. E como eu tinha falado anteriormente, tem vários métodos. Tradicional, não é? Método Paulo Freire, não é? Que não cabe aqui para nós, dentro da área de segurança pública. Freiriano, Jean Piaget, Montessori, Waldorf. Então, são muitos métodos de ensino, não é? Muitos. Mas alguns construtivista, que não serve para nós também. Por quê? Nesse processo, nesse método, não existe uma avaliação. Por exemplo, alguns outros métodos não cabem para mim, dada a minha doutrina, dada as exigências da minha formação, da resposta que esse meu instruendo, ao final da sua capacitação, da sua formação, vá responder diante da sociedade. Por isso, então, a professora traz esses 3 métodos, que é o individualizado, socializado e sócio-individualizado, de Vasconcelos. Mas eu digo para você, são inúmeros métodos. Inclusive, as metodologias ativas, né, que hoje está bem moderno, se trata bastante disso. Mas, de repente, para nós, eu posso pegar uma ou outra técnica, né, dentro desse método, né, de metodologias ativas. Eu posso, por exemplo, usufruir bastante da sala de aula invertida, por exemplo, né, dentro de metodologias ativas. Propor um conteúdo novo, repassar para os meus alunos, para que ele possa, em casa, estudar, fazer anotações de dificuldades ou de sugestões. Então, esse aluno tem que ter esse compromisso de fazer essa leitura desse material. Geralmente são conteúdos mais complexos, não é? E conteúdos que exigem que o aluno ele já chegue com aquele pré-conhecimento e com capacidade real de discussão. As discussões, né, e as sugestões, né, traz bastante argumento para que algo novo possa ser feito. Então, chegando à sala de aula, dentro dessa metodologia, das metodologias ativas, utilizando a técnica sala de aula invertida, chegando naquele ponto, todos vão discutir, né? E, às vezes, a gente já utiliza de técnicas aqui até dentro do método socializado para fazer essa discussão, tá? Que logo à frente, quando falarmos de técnicas, eu vou te apresentar. Então, a ênfase maior do método de ensino individualizado está onde? Na necessidade de se atender às diferenças individuais, como, por exemplo, ritmo de trabalho, interesses, necessidades e aptidões, que está muito relacionada também à aptidão com as nossas atividades. Então, se eu observo que um desses meus instruendos está um pouco abaixo no que diz respeito ao ritmo, ao próprio interesse de estar ali naquela condição, ou se, de repente, as necessidades dele não são muito voltadas para aquela formação e que a aptidão é muito pouca, mas ele está no curso, em especial cursos, né, de especializações dentro das instituições. Então, predominando o quê? O estudo e a pesquisa. Esse método de ensino individualizado, ele traz muito essa visão de estudo e pesquisa. E também existe algo que é desfavorável, porque o contato entre os alunos, ele é acidental. Então, ele é trabalhado individualmente, trazendo do meu contexto socializado, não é verdade? Eu já observei esse ponto. Ou, então, nós temos alguns instruendos que preferem o quê? Uma plataforma de ensino à distância, uma capacitação online, e que nessa vertente não se apresente, não tenha presencial, que não é o nosso caso. Aqui é uma introdução do nosso conteúdo, mas teremos novamente essa unidade presencial para um reforço e para responder aos questionamentos, não é verdade? Porque não se esgota aqui e nem se esgota ao final do curso.
Então, falando que esse contato é acidental, é porque realmente você trabalha com o indivíduo ali, você e ele, ou muitas vezes ele sozinho. Agora, no método de ensino socializado, onde cabem inúmeros outros métodos, o objetivo principal dele é o trabalho em grupo, é o trabalho em equipe, tá? O objetivo maior. Em segurança pública não se trabalha sozinho. Até quando estamos na instrução, do ponto de vista presencial, nós temos um assistente, nós temos um outro profissional que detém também conhecimentos e tem a postura, inclusive, de contribuir enquanto ali o chefe da cadeira está ministrando sua unidade. Então, o objetivo principal é o quê? O trabalho em grupo, tendo em vista a interação social e mental proveniente da modalidade e da tarefa que for proposta. Então, o método que nós mais utilizamos é o socializado, nas capacitações. Hora ou outra, muito aqui e acolá, o individualizado, tendo em vista que nós temos profissionais nas instituições que também tomam conta de nos ajudar, contribuindo, né, dentro desse processo, fazendo avaliações, aplicando algum tipo de questionário para avaliar em que ponto está, em que nível está, para depois devolver para que ele dê continuidade, não é verdade? Então, aqui passando, né, para essa última modalidade proposta aqui nesse modelo, o método de ensino sócio-individualizado, ele procura equilibrar a ação do grupo e o esforço individual daquele que eu consegui trabalhar com ele ou não e trazer de volta, né? No sentido de quê? De promover a adaptação do ensino ao educando e o ajustando, né? Ou promovendo esse ajustamento ao meio social, tá? Nós não podemos largar a mão. Não é dizer se não serve, a gente leva até as últimas consequências. Ele pode não ser muito bom nisso, mas ele é excelente naquilo. E na área de segurança pública, todas essas qualidades, elas vão ter lugar. E nós, enquanto facilitadores desse processo e observando essas capacidades, nós temos obrigação de fortalecer, né, os laços. Começo com o indivíduo, estou no socializado, aí depois eu trago ele, já depois, né, de um certo adestramento, né? Isso advém do nosso Exército Brasileiro. O adestramento é capacitação, é instrução, é formação, né, de conhecimentos. Tornou-se pejorativo, mas para nós ainda, na área do ensino, nós também adestramos pessoas que chegam ali ainda um pouco necessitados dessas orientações, sugestões para melhorar, inclusive, suas habilidades no contexto que ele está ou que vai estar. Espero que esteja indo bem nesse contexto. Metodologias, método e agora as técnicas. O que é uma técnica de ensino? Dentro desse ou daquele método. A partir das metodologias que tanto eu estudei e que é o conjunto de tudo isso. Técnicas são ferramentas utilizadas para percorrer o caminho. Se método é o caminho, técnicas são as ferramentas, os instrumentos, os recursos que eu utilizo para percorrer esse caminho escolhido. E essas técnicas também são selecionadas para cada etapa do método ou para cada etapa do caminho. Não é engessado, é flexível. Eu posso utilizar inúmeras técnicas, por exemplo, dentro daquele método. Tá? Então, hoje aqui, nessa instrução, você observando, assistindo à videoaula, a professora, porventura, trabalhou com algumas técnicas. Por exemplo, quando ela lança questionamentos, ela está utilizando ali uma técnica chamada, por exemplo, chuva de ideias. Questiono, cada um vai colocar o seu ponto de vista e, a partir daí, vamos montar o conceito daquilo que está proposto no nosso planejamento. Temos ainda mais um conceito de técnica que diz, são as formas de proceder, o modo de fazer,
como se faz. Cada situação, cada disciplina exige técnicas bem definidas. E elas têm que também estarem bem de acordo lá com a proposta nos objetivos. Exige técnicas definidas que geralmente não são únicas e nem exclusivas. Não é engessado, dizer, a professora agora diz que eu tenho que utilizar essa e aquela outra técnica. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas técnicas, mas no presencial nós vamos mostrar muito mais. Aqui é um preâmbulo, uma abertura, né, para que a gente possa chegar, né, a partir da minha parte AD, no meu presencial, com uma bagagem maior de conhecimento acerca do curso que eu estou fazendo. Porque logo eu serei também provado, cobrado, dentro de alguns processos avaliativos, se eu conseguir alcançar esses objetivos propostos lá no planejamento, tá? Que estão no método e na técnica, ou que seja, na metodologia de ensino aplicada no curso, tá? E o que eu acho muito importante, não são únicas e nem exclusivas, tá? É tanto que nós também facilitamos esse processo, mostrando aqui a diferença. Aí eu tenho certeza que você já se questionou, mas qual a diferença entre metodologia de ensino, métodos de ensino e técnica de ensino? Apesar de serem termos muito semelhantes, dificultando muitas vezes até o nosso entendimento, nós podemos definir cada um novamente, né? Cada um deles como eu disse, alguns autores chamam algumas técnicas de método. Ou outra hora chama a técnica, chama método de técnica, técnica de método. Quando nós tratamos de metodologias ativas e de metodologias passivas, não é? Quando eu trabalho com as metodologias passivas, é o quê? Onde o aluno, ele apenas recebe. Ele não tem motivação e nem tem abertura para interagir, muito menos para questionar, não é? Quando eu falo das ativas, dou oportunidade, inclusive, dele construir seu próprio conhecimento, dando oportunidade, a partir daí, não é? Dessa construção mais natural. Nem todas as escolas aplicam e nem para todos os conteúdos, nem para toda a formação, elas poderão ser aplicadas, não é? Porque muitas vezes a gente tem que realmente dar aquele direcionamento, mostrar o caminho, não é? E entregar-lhes as ferramentas, todas as condições para executar esse processo. Então, vamos observar aqui. A metodologia representa todo o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Posturas a serem adotados, né, ou adotadas, que são os métodos e as técnicas empregadas numa proposta pedagógica. Mais uma vez, o autor me diz aqui que a metodologia são os métodos e técnicas empregadas dentro de um processo de ensino, dentro, né, dessas posturas que esse professor deve tomar. E está onde? Essa metodologia do ensino? Na proposta pedagógica, no desenho do curso, no desenho do currículo desse curso, do ponto de vista, podendo ser da parte AD numa plataforma, ou presencial, ou ambas, e uma complementando a outra. Então, a metodologia aqui já fecha comigo que é tudo isso, tudo que representa esse desenvolvimento. Então, toda observação, toda pesquisa, que eu sei onde que eu vou ministrar, quando eu vou ministrar, para quem eu vou ministrar, entendeu? Quais são os objetivos que eu devo lançar para serem atingidos pelo meu cliente, não é? Pelo meu aluno, no caso, tá? Então, a metodologia é isso. E já o método, ele constitui um pensamento reflexivo. Quando eu falo de pensamento reflexivo, eu também penso que num pensamento crítico, não é? Num pensamento construtivo, consciente da realidade estudada e ainda do conhecimento a ser elaborado por ela, por aquela pessoa que eu me proponho a ensinar. Então, o método constitui o pensamento reflexivo para uma ação, não é? Não tem como você passar por uma reflexão sem ter
esse pensamento também crítico a respeito da reflexão que você fez. Tem a reflexão, tem um pensamento crítico e a ação, a atitude dessa realidade, né? E daí você vai construir, a partir daí você constrói o conhecimento, justamente ajudando aquele que é o seu cliente. Diferente da técnica, que é a parte que procura explicar a realidade através dos procedimentos metodológicos. Então, se eu tenho o método, que é o caminho, eu tenho a técnica, né, que explica essa realidade a partir desses procedimentos metodológicos. A partir do caminho que eu vou percorrer, sendo esse instrumento, sendo essa ferramenta para levar o meu aluno ao atingimento dos objetivos propostos, tá? Ali aquele modo de fazer, ali o passo a passo. Ela explica a realidade que nós buscamos conhecer, né? Chegar até ali, né? Como a nossa verdade, tá? Muito obrigada e até a próxima instrução.